Mudando de assunto mais ou menos, tá? A gente está aqui no estúdio com a colunista Milena Teixeira, que vai nos trazer os bastidores sobre a situação do Lulinha e as investigações da CPMI e do INSS. Milena, ministros e assessores do governo acreditam que o ministro Flávio Dino pode impedir a quebra de sigilo de Lulinha? Boa tarde, Neila. Boa Boa tarde tarde. para a nossa audiência. É isso mesmo, Neila. Eu trouxe na coluna uma apuração de bastidor que eu fiz ontem com ministros e assessores do Palácio do Planalto que me disseram o seguinte, que o filho do presidente Lula quer aproveitar a questão daquela... A gente lembra que ontem o ministro Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão da CPMI e do INSS em relação à quebra de sigilo da amiga do Lulinha, a lobista Roberta. E aí, na avaliação de auxiliares do presidente Lula ali no Palácio do Planalto, isso abriu uma brecha para que a defesa de Lulinha também pedisse, para que também peça, né? Na verdade, já pediu ontem, sim, como a gente mostrou na coluna de Paulo Capelli, aqui também no Portal Metrópolis, vocês podem ver acessando a coluna dele. A defesa de Lulinha, logo depois que Dino decidiu suspender a quebra de sigilo da amiga dele, a defesa de Lulinha foi lá e falou, olha, a gente também vai querer que vocês suspendam aí essa quebra de sigilo do meu cliente, do Lulinha, que é filho do presidente Lula, citado no escândalo do INSS. Então, assessores, ministros ali, pessoas muito próximas do presidente Lula me disseram que tem esperança de que o ministro Flávio Dino, ministro do STF, que foi sorteado, né, para esse caso, de que ele livre, né, de que ele dê esse benefício a Lulinha e Lulinha consiga, então, se livrar dessa medida que foi aprovada pela CPMI do INSS na semana passada, em uma sessão tumultuada, né, Neila, que teve muita briga, muita discussão, até hoje, na verdade, está tendo repercussão. Então, a avaliação deles é de que o ministro Flávio Dino vai conceder, sim, esse benefício para o filho do presidente Lula, especialmente porque Dino já concedeu a amiga dele, a lobista Roberta. Então, eles estão esperançosos com o ministro Flávio Dino. Agora a gente vai esperar para ver, né? Eles também estavam esperançosos com o presidente do Congresso Nacional, com o Davi Alcolumbre, e o Davi Alcolumbre optou por manter aí a decisão da CPMI e manter a quebra de sigilo do Lulinha, que é filho do presidente Lula. Vamos aguardar para ver os desdobramentos, só que lá no Palácio do Planalto eles estão preocupados, porque, sim, essa questão do Lulinha, a gente preocupa auxiliares do presidente Lula, especialmente em ano de eleição. Eles acham que a questão do INSS, ontem eu conversava com uma fonte, realmente conseguiu colar no governo essa questão do escândalo do INSS, especialmente por causa de Lulinha, que é o filho do presidente, é uma figura muito próxima do presidente. Então, o Palácio do Planalto está preocupado, mas está esperançoso que o Dino, então, livre aí o Lulinha dessa questão da quebra de sigilo na CPMI do INSS. Neila. Tudo isso por conta da proximidade do ministro Flávio Dino também com o presidente Lula. Sim, lembrando que Flávio Dino já foi ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Lula, foi um ministro que foi indicado, inclusive, também pelo presidente Lula. A aposta deles, eles, claro, falam em argumentos jurídicos, o Dino concedeu para a amiga do Lulinha também, mas claro que a gente sabe, acompanhamos aqui no Portal Metrópolis, que o ministro Flávio Dino já foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, foi o primeiro-ministro. Ele também foi o ministro que foi indicado pelo presidente Lula. Mas vamos aguardar, né, Neila, para ver esses desdobramentos. O que está pegando também lá no Palácio do Planalto em relação à Lulinha e tal, é que essa questão do Davi Alcolumbre ter negado e ter mantido a decisão da CPMI, gente, isso aí está contribuindo mais ainda para a relação entre ele e Lula, que já não andava bem, porque a gente lembra, né? Davi Alcolumbre até hoje não aceita que Lula indique Jorge Messias, ministro da AGU, para a vaga do STF, a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. Então, o que essas fontes dizem? Essa questão do Lulinha, dele ter optado por manter essa decisão, ele dobrou a aposta com o presidente Lula, ele está dobrando a aposta com Lula, e eles estão indo para mais uma divergência, para mais um embate, né? Foi um recado que o Davi quis passar, de que não tá para brincadeira. E ontem mesmo ele disse, saindo, os jornalistas abordaram ele, que se Lula quiser falar com ele, que vá até ele. Né? Ele falou isso ontem. Ele falou isso
jornalistas gravaram ele saindo do Senado, ou seja, é mais um capítulo aí de Executivo versus Congresso Nacional, Neila. É um recado claro do descontentamento do Davi Alcolumbre, como a Milena estava dizendo, dessa indicação do Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, porque o Davi Alcolumbre queria e lutou que a indicação fosse do Rodrigo Pacheco, do PSD, que agora está nas andanças aí com o presidente Lula, porque Lula quer emplacar o Rodrigo Pacheco para o governo de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco nem é um nome tão forte assim em Minas Gerais, nem é que ele tenha tantos votos, mas é o nome possível hoje para que possa ajudar o presidente Lula, para que ele tenha um nome. Lembrando que Minas Gerais é o segundo maior reduto eleitoral do país, então o presidente Lula precisa ter alguém por lá. Mas voltando ao assunto, a gente vê aí que Davi Alcolumbre está ressentido, ele não esconde o ressentimento e até hoje o presidente Lula não enviou a carta de indicação de Jorge Messias para o Senado. O STF está, eu não vou me lembrar quanto tempo, tá? Que o ministro Luiz Roberto Barroso já se aposentou, mas o STF já está há bastante tempo, talvez 6 meses, apenas com 10 ministros. Exatamente. Outubro, estão me soprando aqui. Exatamente, Neila. E tem um ponto, porque o Davi Alcolumbre ele já mandou recados para o presidente Lula, que ele cogita, inclusive, nem fazer nem pautar essa questão do Messias lá na CCJ e também no plenário do Senado Federal esse ano, tá? Davi Alcolumbre já mandou sinalizações, já mandou recados para o presidente Lula. Ele anda dizendo que talvez esse ano ele nem paute esse tema. Então, para a gente ver. E a mágoa do Davi Alcolumbre é que, segundo ele, segundo aliados dele, o presidente Lula, teria feito essa indicação e não teria conversado com ele. Além dele querer indicar Rodrigo Pacheco, que é o candidato dele para o STF, muito próximo dele, né? Foi um presidente da Câmara também que ele ajudou a emplacar. Um outro ponto, né, que também a mágoa dele, ele falou, a avaliação é assim, Lula passou por cima de mim e ele precisa entender quem é que manda aqui, né? Quem é que joga o jogo aqui no Senado Federal. A relação do Davi Alcolumbre e do presidente Lula está cada vez pior. E esse cenário essa questão do Lulinha, do filho do presidente Lula, é mais um capítulo dessa divergência. Aí, Neila, claro, né, sempre tem desdobramento e tal. Quando a gente vai conversar com o pessoal do governo, com os governistas, com o pessoal da bancada, o que eles dizem? Beleza, o Davi Alcolumbre manteve essa decisão da CPMI, mas a gente avalia que Davi Alcolumbre não deve prorrogar os trabalhos da comissão. Tem uma avaliação assim. Então, com isso, um outro ponto que eles dizem, pode ser que os documentos do Lulinha não cheguem a tempo. É o que a gente vem comentando aqui. Pode ser que não chegue a tempo, porque não vai prorrogar. Então, assim, o governo se apoia nisso, mas o governo está preocupado com a questão Lulinha. É um fator importante, gente. É uma questão que outubro está aí. Lulinha é o filho do presidente. Pega muito, colou muito essa questão do escândalo do INSS no governo. Então, o governo está tão preocupado que, enfim, que a gente vai ver aí, a gente pode ver o ministro Flávio Dino suspendendo, né, a decisão da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Então, tem algumas apostas que eles fazem, mas tem sim um certo nível de preocupação no Palácio do Planalto. E claro, por mais que, são dois fatores, por mais que não haja a quebra de sigilo, só o fato de falarem e de citarem que o filho do presidente está envolvido nisso já é um fator ruim para um ano eleitoral. Agora, e tem também essa questão do tempo. O Davi Alcolumbre também é muito inteligente. Ele manteve aí a quebra de sigilo, sabedouro de que talvez não daria tempo de que esses documentos fossem captados para que fossem analisados até o fim da CPMI, que, se eu não me engano, está chegando aí no final. Já estão até desistindo aí de pedir a prorrogação, porque já jogaram a toalha, já estão aí desistentes de insistir na CPMI do INSS. É mesmo, a gente conversa com a cúpula, conversei com integrantes da cúpula da CPMI também, eles me disseram, Milena, a gente tá sem esperança de que essa CPI avance, de que o Davi prorrogue, porque, segundo eles, o próprio Davi não teria interesse, por interesses mesmo dele, que afetaria ele, né, que pode vir a afetar ele, ele não tem interesse de dar continuidade aos trabalhos dessa comissão, que agora, né, no final, nessa segunda etapa, se a gente puder falar assim, pós-recesso parlamentar, deu o que falar, né, porque conseguiu aprovar essa quebra de sigilo do filho do presidente Lula, do Lulinha, não é qualquer coisa, é isso. Agora também eles estavam focados na questão
tentaram ouvir o Daniel Vorcaro, focaram na questão dos consignados, do Master. E agora, nessa reta final, o que essa base governista quer fazer, Neila? Dei até nota na coluna ontem. Focar no ex-presidente do Banco Central, no ex-BC, no Roberto Campos Neto. A base governista, que está na CPMI do INSS, vai agora tentar desgastar a imagem do Roberto Campos Neto. Por quê, gente? Porque eles querem usar o argumento de que ele foi omisso, de que ele já sabia de tudo, não fez nada para combater e que esse governo é que está fazendo alguma coisa para combater. Então, assim, é uma ideia para descolar isso do governo. Vamos focar agora no Roberto Campos Neto. Então, a gente pode ver nos próximos dias até pedido para convocação. Tem alguns requerimentos, estava dando uma olhada ontem, mas a gente pode ver, eles vão focar, os discursos vão ser focados nisso. Além disso, CPMI é sempre um palco, né? É sempre um espaço. Tem muita gente ali que vai concorrer, né, na campanha. O próprio Paulo Pimenta, né, que é o coordenador da campanha, ex-ministro do presidente Lula, ele vai ser candidato ao Senado no Rio Grande do Sul. Então, a CPMI deve dar, nesse momento final, um protagonismo a ele também, justamente por conta da campanha dele para o Senado Federal, Neila. Sim, tanto que foi ele que divulgou que iria atrás do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para reclamar da quebra do sigilo do Lulinha. Ele tomou a frente aí do negócio, reclamou da forma de como foi feita a votação. Só que quando a votação é feita em bloco para a base governista, eles não reclamam. Quando é feito pela oposição, aí eles dizem que é feito da forma E foi uma errada. questão que eles podiam ter contornado, né? Poderia. A votação deveria ter sido nominal. Deveria. Ter sido nominalmente, eles optaram por essa votação. A gente deu até uma nota na coluna ontem falando, o vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, me disse que o Pimenta fez uma cagada, e aí comeram mosca e tal, e vacilar, enfim. O Planalto disse que o Pimenta não tomou nenhuma bronca nesse sentido, né? Eu fui atrás para ver como é que o governo viu isso. Porque realmente poderia ter sido conduzido de outra maneira se ele optasse por fazer essa votação nominal, não de forma simbólica, como foi o que aconteceu. Até porque, gente, nem tudo é feito ali na correria. Isso tudo é organizado antes. A votação ela é organizada antes de ser colocada em pauta. Exatamente. Até a questão do requerimento mesmo, da quebra de sigilo do presidente Lula, eles poderiam ter feito um acordo e ter articulado para nem botar isso em votação. Sim. Eles poderiam ter feito esse acordo, eles fazem acordo o tempo todo. Né? Mas é o palco, né? Mas é o palco, é a o questão, palco valeria. A lacração, né? A lacração naquele dia valeria. Valeria, Muito bem, Milena, obrigada. Obrigada, Neila. A coluna da Milena está lá no portal metrópolis.com, no centro, lá na página principal e também na aba dos colunistas. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Neila, e obrigada à nossa audiência. Olha,